Em 1883, em uma fazenda chamada Maryland, vive uma escrava chamada Mint. E ela é uma das pessoas que mudou a trajetória e mudou a história da escravatura, principalmente nos Estados Unidos. Sejam todos bem-vindos ao canal, eu sou o Rafa e eu vim conversar com vocês sobre o filme Harriet, O Caminho da Liberdade. O filme, ele conta a trajetória de Mint. Mint é uma escrava que vive na fazenda Maryland. O pai do Edward, que era o dono daquela fazenda, deixou em seu testamento dizendo que quando ele morresse, desse a liberdade a Mint e a toda a sua família, já que só quem tinha liberdade era o pai de Mint. E isso logicamente não ocorreu. Só o pai de Mint que continuou livre, mas a mãe de Mint, nem a Mint, nem as suas irmãs ganharam a liberdade. Naquela fazenda ainda vivia com a Mint, a mãe dela e mais uma irmã. As duas irmãs de Mint tinham sido vendidas para uma fazenda mais ao sul. E a Mint sabia que jamais voltaria a ver as suas irmãs. Então a Mint sabia que isso jamais poderia acontecer, a não ser que ela fugisse para tentar ser livre. E é o que ela decide fazer. Ela decide fugir para tentar encontrar a sua liberdade, porque ela já está cansada de viver daquela forma, já que o pai do Edward morreu e o Edward não deu a liberdade, né, à família da Harriet. Eles dizem que enquanto ele for vivo, eles não vão ter a liberdade. A Mint é uma escrava que sempre sonhou com a sua liberdade, né? Na verdade, todos sonhavam com a sua liberdade, mas a Mint colocou na cabeça que ou ela seria livre ou ela morreria tentando. Já que o o avô do Edward prometeu a liberdade para ela e para a família dela, e o pai do Edward nunca deu e disse que nunca daria, já que ele gastou fortuna na compra dos escravos. A Mint estava noiva, ia se casar, e o noivo dela era livre. E ela não queria se casar com ele sendo escrava. Ela queria a liberdade dele. A Mint, ela tinha uma ligação muito forte com a fé dela. Ela dizia que falava com Deus, se comunicava com Deus, e Deus dizia o que ela sempre tinha que fazer. Tanto é que ela decidiu fugir e ela sempre conversava com Deus para onde tinha que ir, por onde tinha que seguir. E Deus sempre conversando com ela para onde ela tinha que ir, por onde ela tinha que ir para fugir dos caçadores de escravos. Então a Mint conseguiu fugir, ela conseguiu chegar na Filadélfia. E isso fez com que, eu imaginei que quando ela chegasse lá, ela ia ficar tipo, estou livre, vou viver a minha vida, como muitos de nós pensariam em fazer, ou faríamos. Mas só que ela pensou o quê? A minha família ainda está lá aprisionada, e não só a minha família, mas também meus amigos também. E eu não vou me contentar só com a minha liberdade. Porque assim, lá na Filadélfia, não existia, naquele lugar onde ela estava, não tinha escravatura. Todos que chegavam lá, eles conseguiam ganhar um papel e ganhavam a sua liberdade. Então, o pensamento dela foi o quê? Esse lugar é maravilhoso, então eu quero isso também para minha família, para os meus amigos. Então, era assim que chegou lá, que ela ganhou o seu tão sonhado alforria, vamos dizer assim, né? Ela passou um ano e ela disse assim, eu quero voltar para tentar salvar a minha família e também o meu noivo. E ela faz, ela volta e começa a levar de pouco em pouco, de 10 em 10, de 10 em 10. Ela começa a levar um monte de escravos para Filadélfia, para ganhar a sua tão sonhada liberdade. Tanto é que ela ganhou o nome de Moisés, porque Moisés tirou o povo de Deus do Egito, né? Então ela acabou ganhando esse nome. Só que ela quis ser chamada de Harriet, quando ela foi ganhar o seu novo nome, o seu novo documento. E o nome Harriet é em homenagem à mãe dela. Então ela começa a levar um monte de escravo para Filadélfia, só que quando eles percebem que estão fugindo muito escravo, eles acabam aprovando a lei do fugitivo, que não importa aonde, se o negro for pego, que tenha sido fugido de qualquer fazenda, ele tem que ser deposto e tem que ser entregue ao fazendeiro, dono do escravo. É quando eles têm que fugir para o Canadá. O Canadá fica mais longe ainda do que a Filadélfia.
Então eles decidem fugir para o Canadá e ela decide fazer um dos últimos resgates, que é o quê? Salvar a sua mãe e o seu pai, porque o pai dela não queria fazer essa jornada. E a mãe dela imaginava que ela tinha morrido, porque ela não tinha dado sinal que estava viva esse tempo todinho. Então a mãe dela estava meio depressiva e estava vivendo com o pai dela. Tipo, ganhou uma liberdade meio sem ganhar. Então ela estava vivendo com o pai dela. E isso fez com que a Harriet ganhasse como se fosse tipo uma facilidade a mais, vamos dizer assim, para conseguir resgatar o pai e a mãe dela. E por último, ela tinha que resgatar a irmã dela e a sobrinha. Só que a irmã dela, como tinha 2 filhos, ela tinha um menino e uma menina, ela acabou se matando porque o Edward acabou separando ela dos filhos dela e disse que ela jamais iria ver o filho dela novamente, nem a filha dela. Então, por desgosto, ela acabou se matando, deixando o filho e a filha dela, né? Só que o filho dela não aparece mais, porque, pelo que eu entendi, eles venderam, né, o filho dela. Então isso fez com que ela se sentisse um pouco não, né, muito triste e acabou tirando a própria vida. Esse é um filme muito triste de superação, que mostra o quão cruel era a vida das pessoas naquele período, no tempo de escravatura. Então esse filme mostra a trajetória de uma mulher que jamais desistiu do seu sonho, que era ganhar sua liberdade, e não só a sua, mas também de todos os seus familiares, como de todo mundo. Esse filme é baseado em fatos reais. A Harriet, ela libertou mais de 700 escravos. Ela foi a primeira mulher a fazer parte de uma infantaria armada, né, quando aconteceu a Grande Guerra Civil nos Estados Unidos. E ela sempre tentou lutar pelos seus direitos. E ela sabia que jamais uma pessoa pode ser dono de outra pessoa. Não importa a cor da pele, não importa quem você seja. Então, ela morreu em 1913, né? E ela deixou esse legado extremamente importante para tanta gente. E esse filme é um filme que deveria realmente ter um abrangimento muito maior, já que se trata, né, de uma história verídica, que se trata de uma história de uma mulher que sempre, né, batalhou para conseguir realizar o sonho da tão sonhada liberdade. Então é isso, pessoal, não se esqueça, o nome do filme é Harriet, é um filme que eu indico para todos vocês assistirem. Não se esqueça, se inscreva no canal, compartilhem, ative o sininho e eu vejo vocês no próximo vídeo.